O canal Ministério Conectado no Evangelho está de volta para abençoar a sua vida, para trazer a resposta de Deus que você tanto precisa. E nessa ocasião eu quero partilhar com você o que está escrito em Salmo 37, verso 5. E diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. A partir desse texto eu quero te apresentar 3 atitudes de um justo. 3 atitudes como o justo deve se comportar neste mundo. Mas antes disso, permita-me trazer algumas informações. A tradição judaica organizou os Salmos em 5 livros e atribuiu cada um deles aos seus respectivos autores. Por exemplo, Salmo de número 1 ao 41 é o primeiro livro. Salmo 42 ao 72 é o segundo livro. O terceiro livro vai de Salmo 73 a 89. O quarto livro, Salmo 90 a 106. E o quinto livro, Salmo 107 ao 150. O primeiro livro, de 1 ao 41, são atribuídos à composição do rei Davi. E o Salmo 37 é considerado um salmo de sabedoria, exatamente por se tratar de questionamentos da vida, dos porquês da vida. Como, por exemplo, por que na maioria das vezes o ímpio prospera e o justo não? Por que na maioria das vezes, quando o ímpio adoece, é levado para ser tratado em um hospital particular? E quando o justo adoece, é levado para um hospital público quando se tem vaga? Porque na maioria das vezes, no cardápio do ímpio tem caviar e no cardápio do justo é ovo cozido pela manhã e ovo frito ao meio-dia. São esses questionamentos que você vai ver em Salmo 37. Em contrapartida, o salmista também apresenta aquilo que os justos não deveriam fazer, não deveriam se comportar. Observe que ele começa o salmo dizendo assim: não te indignes por causa dos malfeitores, não tenha invejas, não se ire. Por quê? Porque Deus não atua em um coração invejoso, em um coração iracundo. Tiago 2,20 diz assim: a ira do homem não opera a justiça de Deus. Porque o justo não deve se comportar assim, porque existe uma promessa para o justo. Por 5 vezes no Salmo 37, o salmista repete a mesma promessa. No verso 9 ele diz assim: mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. No verso 11 ele diz: mas os mansos herdarão a terra. No verso 22 ele diz: mas aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. No verso 29 ele diz: os justos herdarão a terra. Ele conclui no verso 34 dizendo: mas aquele que espera e guarda o caminho do Senhor herdará a terra. Ou seja, deixa os ímpios desfrutarem das coisas da terra, porque o justo herdará a própria terra. Aí me parece que o salmista dá uma pausa na poesia e agora ele dá testemunho da sua própria história. No verso 15, ele diz assim: fui moço, agora já estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Sabe o que isso quer dizer?
Sabe o que Deus está dizendo para a sua vida? Você não vai envelhecer somente para morrer. Você vai envelhecer para ter dias suficientes sobre essa terra, até contemplar as promessas de Deus sobre a sua vida. Mas para isso nós precisamos nos comportar de 3 maneiras. Para isso, o salmista nos apresenta 3 atitudes que o justo deve se comportar. E a primeira está no texto lido. Olha o que o salmista diz: entrega teu caminho ao Senhor. Aqui está a primeira atitude de um justo. Ele não murmura, ele não desiste, ele não para a sua jornada, ele se entrega ao Senhor. E olha que detalhe, a palavra Senhor aqui não é um pronome de tratamento. A palavra Senhor aqui é um título divino, é o nome do próprio Deus. A palavra Senhor é Adonai, que quer dizer aquele que é dono de todas as coisas. É por isso que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, porque Deus é dono do milagre que você precisa. Ele é dono da bênção que você tanto almeja. Ele é dono da cura que você tanto pede. Deus é dono de todas as coisas. Salmo 24, verso 1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo o que nele há. Salmo 95, verso 4 diz: nas suas mãos estão as profundezas da terra. Oh, Deus é dono de tudo o que você precisa. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. A Bíblia apresenta alguns homens representando como senhores, tido como senhores na Bíblia por possuírem muitas coisas. Gênesis 13, verso 2, a Bíblia diz que Abraão era rico, riquíssimo em gado, ouro e prata. Era tido como senhor na Bíblia. Outro homem tido como senhor na Bíblia é Salomão. Ele teve um reino bem sucedido. Deixa eu te trazer algumas informações dele. 1 Reis 10, verso 14. A Bíblia diz que Salomão era dono de 666 talentos de ouro. Os estudiosos converteram esse ouro em valor monetário e chegou a um total de 63,2 milhões de dólares. No versículo 24, a Bíblia diz que toda a terra buscava a presença de Salomão. No verso 26, a Bíblia diz que Salomão tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. No versículo 32 diz que Salomão compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Em 1 Reis, capítulo 10, verso 13, a Bíblia diz que Salomão deu tudo o que a rainha de Sabá desejou e lhe pediu. Ora, eu tenho 13 anos de casado e ainda não consegui dar tudo o que a minha esposa quer e deseja. No versículo 13 do capítulo 11 de 1 Reis, a Bíblia diz que ele tinha 700 princesas e 300 concubinas. Alguns países que aderiram à poligamia, um homem só pode possuir mais de uma mulher se ele comprovar que pode bancá-las. Salomão era assim. Mas olha o que João diz. Apocalipse, capítulo de número 19, do versículo 11 em diante. Olha a visão de João. E vi os céus abertos, e havia um cavalo branco, e o seu cavaleiro chamava-se Fiel e Verdadeiro. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Sobre a sua cabeça havia várias coroas. As suas vestes eram brancas, mas estavam salpicadas de sangue. Sobre a sua coxa, o nome Rei dos Reis e Senhor
dos senhores. Ele está falando de Cristo. Ele está acima de Salomão. Ele está acima de Abraão. Jesus Cristo disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus Cristo disse em Mateus 12:42, se referindo a si: eis aqui alguém que é maior do que Salomão. Ou o Deus que você serve é dono de tudo o que você precisa. Descansa nele, pois você é filho de Deus. E olha que coisa interessante. Existe ex-marido, ex-mulher, ex-companheiro de trabalho, mas não existe ex-filho. Você é filho e tem direito às bênçãos de Deus.